Olá, bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre como ser um bom gestor e empreender de forma simples, barata e funcional. E quem vai dar todas essas dicas é o empresário Marcos Meirelles, CEO da Atom Gestão Inteligente e Materializa Seu Negócio. Oi, Marcos, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite por estar aqui com vocês. A gente que agradece. Marcos, antes de começar o programa, as perguntas aí para você ensinar como ser um grande empreendedor, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Materializa Seu Negócio e a Atom Gestão Inteligente. Legal. Então, o Materializa Seu Negócio ele é uma metodologia que foi pensada para ajudar os empresários. Então, a Atom Gestão Inteligente é uma contabilidade. O nosso principal, assim, a gente nasceu de uma contabilidade e durante 5 anos ajudando vários empreendedores, desde que eu virei sócio da Atom, eu percebi que os empreendedores tinham muita dificuldade no início do negócio. Assim, por questão de aprendizado, por questão de muitas vezes não conhecer como é ter um negócio. E a gente veio construindo essa solução para ajudar esses empreendedores. E aí surgiu o Materializa Seu Negócio. Então a gente pegou tanto a parte de conhecimento quanto uma trilha. Criamos uma trilha para ajudar, mostrando o seguinte, olha, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, terceiro, até assim, chegar no momento assim, pronto, seu negócio está formado, continua daqui em diante. Bom, então conta pra gente quais são esses princípios, né? Quais são esses passos para você ser um empreendedor de destaque? Eu acho que assim, tudo começa com um planejamento. Eu acho que a primeira parte é se conhecer como empreendedor, entender um pouquinho do que você tem de habilidade, do que você não tem de habilidade. Segundo, você começar a pensar o que vai ser esse seu negócio. Então, pegar dentro das suas habilidades, o que você sabe fazer, o que você tem interesse em fazer, acho que sim, por bastante tempo na sua vida, porque muitas vezes você vai começar um negócio, ele vai levar 5, 10 anos, então você tem que ser algo que você se vê fazendo durante muito tempo. E depois desse planejamento, acho que a parte mais importante, acho que o planejamento ele é importante, mas depois disso a parte mais importante é de fato começar. Uma coisa que a gente vê muito acontecer é a pessoa estar sempre planejando. Planeja, e aí começar, porque quando você começa, que é o aprendizado real ele vai vir. Porque a gente pode estudar muita coisa antes, mas existe uma diferença muito grande entre o planejamento e quando a gente estiver na prática. Que aí você vai perceber que às vezes um exemplo nosso no Materializa Seu Negócio, a gente estava fazendo alguns testes de campanha, viu que não estava funcionando e estamos testando agora. Então dentro do nosso planejamento tinha fazer essas campanhas, não está funcionando tanto como a gente gostaria e a gente está fazendo adaptações para entender qual é a melhor forma. Então o planejamento ele nos ajuda a alinhar, mas é a prática que vai de fato trazer um resultado, né? Um aprendizado real. Agora, como fazer esse planejamento, Marcos? Você falou que muita gente só planeja e não toma atitude, mas qual é o planejamento ideal e qual é o momento de tomar essa atitude? Legal. Eu acho que assim, o planejamento ideal, ele não pode ser aquele planejamento muito detalhista. O que é fazer um planejamento? Para a gente começar, Sim. A pessoa quer empreender lá em casa. Como fazer uma pesquisa de mercado antes? Vamos supor, eu quero abrir um açougue. Legal. Né? Como eu faço esse planejamento, essa pesquisa de mercado? Então, em relação a como fazer uma pesquisa de mercado, eu acho que é essencial conhecer o cliente. Então, assim, para quem você vai atuar? A gente sabe que hoje no Brasil existem vários tipos de açougue. A gente tem desde açougues mais baratos, açougues mais caros. A gente tem, por exemplo, um açougue bem famoso de um influenciador digital que está vendendo muito. É um açougue de um ticket mais alto. Então, eu acho que precisa entender o seguinte, para quem eu quero vender? Eu quero vender para uma pessoa que tem uma condição de renda mais alta? Beleza, se for para essa pessoa, eu preciso entender o que essa pessoa ela busca ao ir ao açougue. Então, a primeira coisa para você conhecer... Ela vai querer fazer um churrasco no fim de semana, é isso que você tem que entender? Então, entender justamente isso. Assim, é para fazer um churrasco? O que eu preciso ter? Então, por exemplo, já tem açougues que você vai lá, você já tem a carne já pronta para o churrasco, você tem o carvão, você tem toda uma série de coisas por entender quem é o perfil do cliente. Então, conhecendo esse cliente, você vai ter produtos para ele. Então, é de fato conhecer essa pessoa. A segunda coisa é conhecer a concorrência, para você entender como você vai se posicionar diferente do concorrente. Porque imagina o seguinte, se você está começando, a gente tem hoje grandes açougues que estão aí em vários lugares do país, e que sim, é muito difícil a gente imaginar que de início a gente vai bater esses açougues. É muito, muito difícil. Então você precisa entender exatamente como eles se posicionam para você ter um diferencial que faça sentido para que seu potencial cliente ele chegue até você. Então acho que conhecer essas duas pessoas, digamos assim, conhecer o seu potencial cliente e o seu concorrente vai ser essencial para você dar o primeiro passo. Que aí voltando na sua primeira pergunta sobre o que é o planejamento, então, para mim o planejamento começa isso, em você, entender o que você quer fazer, entendi o que eu quero fazer, agora entender quem são essas pessoas.
E aí o que eu vou fazer? Vou criar um pequeno plano de negócios, e aí o próprio Sebrae tem uma ferramenta muito boa que você pode utilizar dentro do site do Sebrae, que ele vai te ajudar a criar esse plano de negócios, e ele vai passar por várias fases sobre conhecer a persona, que é esse seu potencial cliente, conhecer um pouco do seu negócio, entender quais vão ser os custos desse negócio. Então, eu acho que você entendendo esse básico de quem é o cliente, o que você vai fazer, custos, investimentos, acho que você está pronto para começar. Muito bom. E o Sebrae sempre tem a resposta certa para o empreendedor. Agora, Marcos, eu já conheço o meu cliente, já conheço o meu concorrente, já fiz esse planejamento. Como eu empreendo de forma simples e barata? Legal. Eu gosto muito de trazer do mundo de startup algo chamado mínimo produto viável, ou MVP. Então, acho que a primeira coisa que você está começando, fiz isso. Então lembra que o planejamento, ele é igual a um mapa. Só que ele é um mapa que, diferente do que foi feito com o GPS hoje em dia, ele não está bem estruturado. Ele seria mais um desenho. Então o que a gente precisa pegar? Qual é o mínimo para a gente errar? Então qual é o mínimo que eu preciso para começar um açougue? Eu não preciso ir lá numa grande fazenda, comprar lá R$1 milhão de carne, gastar um investimento gigantesco. Eu preciso começar com o mínimo. Então, por exemplo, vamos continuar usando o exemplo do açougue. Então, o mínimo que eu posso fazer é começar a vender, por exemplo, para os meus amigos. Eu começo a entender a demanda que eles têm, eu começo a vender ali próximo. Então, ao invés de eu ter um grande estoque, eu vou num outro açougue, faço as compras, eu vou vender um pouquinho mais caro, mas entendendo qual é esse diferencial, a gente começa. Eu gosto sempre de pensar no qual é o mínimo para eu começar. Então, no Materialize Seu Negócio, eu gosto sempre de trazer isso como exemplo, a gente começou gastando R$200. Foi o investimento inicial. Então, foi muito fácil, o nosso primeiro cliente, a gente teve o nosso retorno do investimento. Então, todos os negócios vão ter um investimento muito baixo? Não. Vai depender de negócio para negócio. Mas uma coisa que eu vejo, eu estava um dia desse andando de carro, e eu vi uma pessoa com uma plaquinha pedindo dinheiro para comprar um carrinho de açaí. E eu fiquei pensando sobre isso. Então, o que seria o mínimo produto viável para alguém que quer vender açaí? Seria ela comprar o açaí, um pote, ela comprar potinhos e ela começar a vender. Ela não precisa do carrinho. Então, muitas vezes, quando a gente está começando, a gente pensa assim, não, eu preciso alugar uma sala muito fera, eu preciso ter um espaço muito... Não, a gente pode começar com pequenininho, os potes de açaí, a carne que eu compro no açougue e revendo para os meus amigos. Então, é começar com o mínimo. E o mais importante, começar a vender. A venda é o que vai trazer tudo, todos os próximos passos. E como ser um bom vendedor? Essa é uma pergunta muito difícil, acho que essa é a pergunta de milhões. Mas sim, uma das coisas que eu tenho aprendido, não vou falar que eu sou o expert em vendas, tenho me esforçado bastante, mas é de fato conhecer o seu potencial cliente. Quanto melhor você conhecer ele, mais fácil vai ser você entender onde ele está. Então, por exemplo, novamente voltando ao Materialize Seu Negócio como exemplo, a gente percebeu que quando estava fazendo as campanhas, a gente estava gastando muito e o retorno sobre esses gastos em campanhas não estava sendo satisfatório. Então, pensando no cliente que a gente já conhece, a gente pensou assim, onde eu posso encontrar essa pessoa de forma mais barata? Então, muitas vezes a venda vai te facilitar muito vender mais se você entende onde essa pessoa está. Então, o que a gente percebeu? Que os contadores são o primeiro passo para uma pessoa começar um negócio, basicamente. Então, quando ela planejou um pouquinho ou ela não planejou, ela vai procurar uma contabilidade para entender se ela tem que abrir um MEI, se ela tem que abrir um negócio. E o que a gente entendeu? Fala, olha, hoje, esse aqui é o lugar que a gente consegue agregar muito valor para o contador, por a gente vir desse mercado, e a gente consegue agregar para o nosso cliente final. Então, a gente entendeu que o nosso melhor ponto de venda não é, talvez, nesse primeiro momento, estar nas redes sociais divulgando. A gente entende que é algo bom, mas o contador, por exemplo, é um ponto essencial para a gente. Então, acho que quando você entende esse seu cliente, fica mais fácil. Porque você vai até ele e aí o resto é relacionamento. É você construir uma relação com esse cliente, mostrar para ele valor, realmente gerar valor para ele em qualquer coisa que a gente está falando. Então, desde qualquer produto, né? Qualquer produto. Primeiro você vende para os seus amigos, para a sua rede de relações, o seu network. E aí você acha que um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, conforme você vai conhecendo a necessidade de cada um. É isso que te torna um bom vendedor? Sim, acho que essa ideia que você deu, a forma que você falou, é o melhor exemplo de como começar a vender. Porque é isso, sim, a melhor venda e a mais barata, isso aí tem vários relatórios, várias pesquisas que demonstram isso, é a de indicação. E, infelizmente, muitas vezes, como nós empreendedores, é que a gente menos se preocupa. Então, se você começa, vende bem para sua família, ele tem um amigo. Vende bem para um teu amigo, ele tem outro amigo. E você vai crescendo, vai crescendo. Então, começar a vender para essas pessoas é a forma mais rápida e fácil de começar o seu negócio.
Muito bom, Marcos. Agora a gente já abriu o açougue, já está vendendo, já fez um bom planejamento. Qual é a rotina ideal para o empreendedor, para o gestor ter sucesso e prosperidade nos negócios? Qual vai ser a rotina desse açougue para ele ter sucesso? Eu penso em duas coisas, basicamente. Uma são processos e outras são indicadores. E aí o restante, que são as pessoas, que são muito importantes, elas são essenciais, eles vão entrar dentro disso. Tá, o que são processos e o que são indicadores? Vamos começar do beabá aí. Os processos é a forma como as coisas são feitas. Então, se você começa um negócio, você começa a implementar processos desde o dia 1, mesmo que sejam pequenininhos, como é que eu faço uma venda no sistema de nota fiscal? Então, como é que eu vou fazer essa venda? Ou quando alguém entra em contato, qual procedimento eu tenho, como é que eu tenho que fazer isso? Então, isso seria um processo. A forma como as coisas são feitas dentro do negócio. E o segundo, que são os indicadores, é onde a gente quer chegar. Então, os indicadores eles vão nos dar um norte para onde nós queremos. Então, assim, hoje eu quero ter 100 clientes. Então, beleza, é o seu objetivo, são os indicadores. São os indicadores. Então, acho que essas duas coisas para um bom gestor, elas vão ser essenciais. Porque aí, com isso, você consegue, acompanhar as pessoas e 2, ensinar essas pessoas. Então, quando você começar a contratar, existe um processo. Então, não vai estar aquela coisa que está na cabeça do empreendedor, que é o mais comum. O empreendedor, ele sabe tudo e os funcionários não sabem. Então, ele precisa ficar... O funcionário tem um problema, ele procura o empreendedor e aí o empreendedor começa a ficar cheio de coisas para fazer. Quanto mais ele cresce, mais difícil vai ficando para ele. Quando ele implementa processos, os funcionários sabem o que precisam ser feito. Eles têm toda um background, né? uma parte ali de fortalecer o próprio funcionário, e aí eles conseguem fazer as coisas. E fica mais fácil para o empreendedor treinar. E posteriormente... É o empreendedor que tem que treinar os colaboradores. Treinar, ensinar, delegar, não delargar, né? A gente falava muito aqui no programa, né? É isso mesmo, é delegar e não delargar. Delargar. E o legal, e aí, já que você usou esse exemplo, é legal por causa disso. Os indicadores, eles vão te ajudar a não delargar, a não soltar e realmente estar ali acompanhando. Por quê? Você ensinou, ele está fazendo, e aí você vai ter algo que te indica ali como é que isso está indo. Então, por exemplo, você contratou uma pessoa para fazer vendas, para o comercial. Então, você colocou lá que a meta é 100 novos clientes ao longo de um ano, ou 10 novos clientes, ou 5 novos clientes. O indicador ele vai te mostrar se você está chegando perto ou não. E aí te mostra como é que está indo o resultado, e com o resultado fica mais fácil você perceber se os processos estão errados, se às vezes a pessoa está no lugar errado, às vezes se está faltando treinamento. Então, você vai fazendo esses ajustes e aí você vai conseguindo, de fato, ter um crescimento mais sustentável. Mas eu acho que essa é a principal rotina, é criar processos e acompanhar indicadores. Você acha que quando a empresa não está indo para o indicador que é esperado, você tem que rever esses processos internos dentro da empresa? Com certeza. Eu acho que o que eu gosto muito do processo, e quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a ter que fazer mudanças em mim, é porque você começa a perceber que às vezes, quando não tem o processo, a culpa é do funcionário. Porque não tem um jeito. Então, ele que está fazendo errado. Quando tem um jeito, a primeira coisa que você tem que falar, o funcionário está fazendo do jeito certo? Tá. Então, se ele está fazendo do jeito certo, o problema já não é ele. Então, você tem que ir para o processo. O processo está funcionando? Às vezes, o processo está funcionando em partes. E aí, com o processo, você começa a perceber que uma etapa... Então, por exemplo, você tem lá a compra voltando no nosso açougue. Vamos para o açougue. Voltando no nosso açougue. Você tem lá a compra das carnes. Pode ser que esteja tendo um problema no momento da compra e está faltando estoque. Então, dentro do processo, você consegue encontrar qual é a etapa de comprar que está com problema. E aí você vai resolver aquela etapa para poder dar o próximo passo. Pode ser no número de pedido, pode ser na logística, algum problema ali dentro do processo tem. Está acontecendo. É isso que vai fazer ser o diferencial para ser um bom gestor? Na minha visão total, é justamente isso, porque isso te dá consistência. Isso não quer dizer que você vai se tornar o melhor gestor da noite para o dia, mas isso vai te dar consistência e vai te trazer um processo que é muito importante da gestão, que é o chamado PDCA. O que é o PDCA, Marcos? Vou explicar. É o planejar, fazer, né? Então você planeja, você faz, você checa e você age. Então ele é uma metodologia em que você fiz um planejamento, coloquei isso em prática, eu chequei, pô, não tá legal, tem algum problema, então eu vou agir em cima desse problema e eu vou planejar de novo. Então é um ciclo de melhoria contínua. Então, se você tem o processo e você está sempre se preocupando em fazer, planejei o processo, verifiquei como o processo está indo, ao longo do tempo,
é impossível você não crescer por uma questão muito simples de consistência. Então, quanto mais consistente a gente consegue ser, maior as chances da gente ter um resultado muito bom no futuro. Só que essa consistência tem que ter a revisão sempre. Tem que ter a revisão sempre. E aí, isso é ser consistente. É você realmente estar sempre procurando falhas e corrigindo. Procura falhas, corrige. Procura falhas, corrige. Como você destacar uma habilidade de um colaborador, né? Fazer da expertise o diferencial. Eu acho que esse colaborador ele tem expertise na área de vendas, então vou destacar isso nele. Como perceber isso? Essa é uma das partes, sim, difíceis para todo empreendedor. Realmente é conhecer mais as pessoas e... Porque para você delegar, você tem que reconhecer a expertise do seu colaborador, né? De fato. Então, assim, é conhecer ele e ir acompanhando. Existem várias metodologias, assim, pensando no empresário médio, existem muitas boas metodologias que podem ser utilizadas, mas pensando no empresário pequeno, nem sempre ele vai ter acesso a isso. Então, Por que não? São metodologias muitas vezes que não são tão baratas. Então, por exemplo, você tem que contratar um consultor para poder fazer isso, para poder fazer uma análise comportamental. Então, assim, seria o modelo ideal se todos os empreendedores conseguissem fazer. Mas não tem como você perceber no dia a dia, na convivência com a pessoa? E é isso que eu iria falar. É justamente isso. Então, existe essa forma, que é a melhor, é a ideal, mas no caso de não ter uma ideal, é de fato ver o dia a dia. Então, tá acompanhando ali, você vai perceber. Você começa a ver assim, a pessoa não está tendo resultado, o processo funciona para outros, mas não funciona para aquela. Provavelmente aquela pessoa está no local errado. E aí você começar a entender qual é o local que você precisa colocar aquela pessoa e dar essa chance para ela crescer. E quando você deixa muito tempo uma pessoa que você vê que não é o lugar dela, mas você fica nessa insistência, isso não pode atrapalhar o resto dos colaboradores? Total. Isso aí é uma missão muito difícil do empreendedor. De conseguir perceber qual é o momento adequado, porque, por um lado, você às vezes acaba se apegando às pessoas, e você quer dar uma chance, você está tentando ajudar, mas por outro, muitas vezes você pode estar insistindo em algo que não vai dar certo. Uma das coisas que eu gosto e eu tenho me esforçado para aplicar é principalmente assim, estabelecer um padrão. Então, por exemplo, o padrão vão ser 3 negativas em relação ao assunto para eu poder tomar uma decisão e aplicar esse padrão. Facilita muito. Pode ser que sim, talvez não seja o ideal, mas é o que tem sido utilizado por grandes empresas. Então, 3 feedbacks negativos. E aí você precisa ou mudar essa pessoa de área, ou convidar ela a ir ao mercado de trabalho. Então, é necessário isso. Tá certo. Agora vamos falar de produto, né? Afinal, o nosso açougue tá lá, a gente precisa vender. Como ter uma boa proposta de valor e uma vantagem competitiva? Como achar o preço ideal dessa carne e ser competitivo? A grande questão, a gente volta onde a gente começou. Conhecer o cliente e conhecer a concorrência. Mas quanto você falou, né? Lógico que você comprou a carne num valor e você vai cobrar mais. Você falou logo no começo da entrevista. Como fazer esse cálculo de valor para colocar no produto? Legal. Então, em relação ao cálculo, na prática, existem várias metodologias. A gente tem a metodologia do markup, em que você vai pegar o seu preço de custo. Markup? Markup. O que é markup? Markup é você vai utilizar o seguinte, você vai pegar o seu preço de custo e você vai criar um multiplicador. Seja ele 2 vezes, 3 vezes, isso é uma forma de você precificar baseado no custo. Então você pega o custo, multiplica ele por esse multiplicador, que é o chamado markup, e aí você vai ter... É uma conta ideal que tem? É uma conta ideal. É um aplicativo? É o quê? Ele é uma metodologia mesmo. Ele é um cálculo, se você botar no Google, por exemplo, markup, como calcular o markup, ele vai te dar uma formulazinha, mas é basicamente isso. Olha aí uma dica para o empreendedor que está começando agora, use o markup para precificar. Use o markup. Dentro do Materialize Seu Negócio, a gente tem inclusive uma ferramenta para isso, por entender que essa é uma parte muito difícil para o empreendedor. Entender qual é o preço ideal. E sendo bem sincero, se a gente for parar para pensar, não existe um preço ideal, existe o cliente ideal. Porque o preço ele pode mudar. Então, se você for comprar carne, você vai encontrar muitas vezes uma carne de R$30 e às vezes a mesma carne de R$60. Tem o exemplo da água. Uma água, às vezes, na rua, ela custa R$2. Num hotel, ela custa 8. Dependendo do bar, ela custa 15. E a mesma água. Toma um gole e acaba. Toma um gole e acaba. Então vai depender muito do seu cliente. Então por isso que eu acho que para você ter o preço ideal, o ideal é você entender bem o seu cliente. E aí você vai entender qual é o diferencial para ele. Então, legal do açougue, eu estava lembrando de um caso. Se ele quer uma carne mais barata ou se ele prefere pagar mais caro e ter uma carne de melhor qualidade. E às vezes literalmente pode ser a mesma carne, mas ele quer ter uma experiência melhor.
Então, por exemplo, tem um açougue, já que a gente usou isso como exemplo, que eles fazem entrega. Então, o preço deles é um pouco mais caro de um açougue em que você vai, mas eles entregam dentro da sua casa. Então, eles têm um box já pronto, você liga, faz o pedido, eles têm box para churrasco, para comida do dia a dia, e você liga, faz o seu pedido e eles vão entregar na sua casa. Você está pagando pelo serviço também, né? Não é só pelo produto. Isso mesmo. E é justamente isso, é pagar pela experiência. Então, quanto melhor a experiência a gente tiver, mais barato ou mais caro isso pode ser. Então, eu acho que o ideal é entender o cliente, e aí falando sobre a tua primeira pergunta do produto ideal, né? Se você entende esse cliente, você entende as necessidades e os anseios que ele tem, você vai entender o que ele precisa. E aí, entendendo o que ele precisa, você começa a entregar isso. E aí, quanto mais você entrega os anseios dele, mais caro você pode cobrar, geralmente por isso, dependendo do seu público. Maravilha, o cliente sempre tem razão, é para ele que a gente faz tudo, né, Marcos? Isso é a jornada do cliente? Basicamente entra nisso. Então a gente vai entender quais são as etapas que ele passa, só que a jornada ela vai um pouquinho antes. Ela vai o antes da compra e o depois da compra. Então eu preciso entender o seguinte: onde esse cliente está antes dele me conhecer? Como é que eu atinjo essa pessoa? Então como é que ele vai me conhecer? Como é que eu mostro para ele o seguinte: olha, você tem que comprar em mim e não no concorrente? Então dentro da jornada a gente vai passar por isso. Depois, no momento de compra, como é que eu melhoro a experiência da compra dele? E principalmente, que eu acho que a parte mais importante, é como é que eu mantenho essa pessoa fidelizada ao meu produto. Então, como é que eu faço ele a comprar novamente e continuar? Então, o final da etapa da jornada é a gente conseguir estar sempre atendendo e gerando mais expectativa nesse cliente. Maravilha. E o que é funil de vendas, Marcos? Você não vai sair daqui sem contar tudo pra gente. Legal. Então, como eu falei da jornada, lembra que eu falei lá sobre descobrir, sobre considerar? O funil de vendas é esse pedaço da jornada. Uhum. Então, ele é literalmente um funil, porque vai entrar muita gente e você pega muita gente, mas vai fechar algumas. O ideal seria que fosse um cano, mas... mas não é. Infelizmente, na prática, não acontece. Então, realmente é um funil. Então, assim, você faz muitas pessoas descobrirem o teu produto, você faz várias pessoas considerarem, você faz algumas pessoas pensarem em comprar e você faz algumas pessoas comprarem. Então, o funil de vendas ele vai passar por todas as etapas de descoberta. Então, assim, eu não conheço, por exemplo, Materializa Seu Negócio. Então, como é que eu faço as pessoas conhecerem o Materializa Seu Negócio? Qual é um ponto de descoberta? Então, beleza, agora elas sabem que existe, elas sabem que elas têm um problema e que a gente consegue resolver. Segundo, como é que eu faço essa pessoa considerar resolver esse problema? Terceiro, como é que eu faço ela considerar e colocar a gente como um potencial resolvedor desse problema? E por último, de fato, trazer ela para o momento de compra e vender para ela. E depois que você descobriu isso, você já está bem lá, vamos do açougue de novo. Já está bem com o seu açougue, já está vendendo, já fez um funil da venda, essa jornada do cliente. Como aumentar a renda? Prosperar com esse açougue? É aumentando o preço? É ampliando o açougue? Existem várias formas a gente pensar em expansão. Eu acho que a primeira coisa que o empreendedor ele precisa entender é qual a forma de expansão que ele quer. Então a gente tem algumas, por exemplo, franquear, a gente tem expansão de novas lojas, a gente tem aumentar produtos, aumentar ticket. Então ticket seria aumentar o valor do consumo do cliente. Então existem várias formas. Primeira coisa que ele precisa entender, se ele entende o funil de vendas, assim, se eu quero aumentar a quantidade de vendas, eu preciso aumentar dentro do meu funil cada etapa. Então, se eu tenho 50 pessoas descobrindo o meu produto hoje e eu quero aumentar minha renda, eu preciso agora ter 100. E aí você vai trabalhar dentro disso. E essas formas de expansão que eu falei são formas, basicamente, de você trazer mais pessoas para o funil. Pode ser até uma forma de marketing, né? Não precisa ser nenhuma ampliação da sua loja, do seu empreendimento. Sim, com certeza. O importante é, dentro de qualquer uma dessas ideias, é você trazer novas pessoas para o funil. Então, o funil de vendas é o que vai aumentar ou diminuir. Claro que aí tem outras formas de aumentar a renda, por exemplo, diminuindo custos. Então, eu consigo entregar a mesma coisa com um custo mais barato, é uma forma de eu melhorar a minha lucratividade. Ou, meu cliente, eu percebi que ele prefere a experiência, então eu consigo aumentar um pouco o meu preço e aumentar a minha lucratividade, também é possível fazer dessa forma. Olha, cheio de dica boa agora. Dica de ouro, porque ninguém sai daqui sem falar. Marcos, 5 dicas de ouro para ser um grande empreendedor. A primeira de tudo, vendas. Aprende a vender. E esse é um problema que a gente vê muito, principalmente no pessoal de serviço,
Quem abre uma empresa de serviço, muitas vezes ele é o técnico, ele é o barbeiro, ele é o contador, ele é o advogado. Principalmente para essas pessoas, aprenda a vender, é essencial vender. Acho que vender é o pulmão do negócio. A segunda, crie processos. Quanto maior você cresce, mais pessoas você vai ter que ter. E quanto melhor esses processos eles estiverem difundidos dentro da empresa, criados lá, de fato, tendo esse passo a passo do que precisa ser feito, mais fácil vai ser para o empreendedor e para os funcionários conseguirem alcançar aquele objetivo. Terceiro, tenha metas. Eu acho que se você não sabe para onde você ir, eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar Qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar serve. Então você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Eu acho que quanto antes você souber disso, se você conseguir saber disso no dia zero, antes de começar o negócio, eu acho que é o melhor. Mas se você não sabe disso ainda, defina onde você quer chegar. Quarto ponto, cuidar das pessoas. Entenda de pessoas. Negócios são pessoas. Talvez esse seja, se fosse colocar assim em ordem, talvez seja até o primeiro. Negócios são feitos de pessoas, então assim, você vai ter pessoas sempre. Sejam clientes, sejam colaboradores, sempre são pessoas. E por último, e acho que tão importante quanto os outros, é não desista. Ter um negócio é uma montanha russa, cheio de altos e baixos, às vezes com os loops. Às vezes você tá ali, tá tudo, e daqui a pouco dá um reviravolta. E a pandemia mostrou muito isso pra gente. Acho que foi a maior reviravolta que qualquer empreendedor poderia esperar. Acho que ninguém nunca imaginou algo desse tipo. É verdade. Então, assim, você tem que ter essa resiliência, você tem que ter essa capacidade de se refazer, reconstruir, começar de novo. E muitas vezes, assim, não é começar de novo do zero, porque nunca vai ser pelo seu aprendizado. Mas às vezes é mudar literalmente todo o rumo do caminho. Maravilha. Marcos, ser empreendedor é? Ser vendedor. Ah, muito bom, Marcos. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer receber você aqui, viu? O prazer foi todo meu. De verdade, muito obrigado e espero sucesso para todos os empreendedores que nos assistem. Com certeza, todos vão ter um sucesso depois dessa entrevista. Gostou do Rumo Certo de hoje? Eu amei! O segredo é vender bem. Empreender é possível, é fácil, barato, basta dar o primeiro passo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.